Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que você se colocasse em pé, mais um momento. Também abrisse a palavra de Deus, carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, quero ler o versículo 2 apenas. Creio que Deus falará algo através da minha vida. Que você possa estar com o teu coração aberto, teus ouvidos atentos, e deixe que o Espírito de Deus toque em tua vida. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por poder estar na tua presença. Casa de Deus, porta dos céus, lugar de oração, Pai, para buscarmos a tua face, a tua presença. Declararmos, Jesus, total dependência, carência, necessidade do Senhor, porque sem Ti nada somos, nada podemos. Tudo aquilo, Pai, que temos tido a condição e a capacidade de executarmos aqui nessa terra, Pai, hoje, Senhor, podemos reconhecer que é única e exclusivamente para dar glória, louvor, honra para o Teu nome, para dizer que o Senhor é um Deus que tem poder para pegar aqueles que não são e fazer ser, envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa. Deus, e podemos, Pai, falar com expectativa dentro do nosso coração de um Deus que vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque a Tua palavra diz que ainda nem chegou dentro do nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Isto é verdade, ó Deus, e nós estamos aqui, eu creio, porque Te amamos. Jesus, eu venho a este lugar, ó Pai, nessa noite, para declarar diante de toda essa igreja, de todos os meus irmãos e irmãs, que eu amo o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o meu Redentor, o meu Salvador, Tu estás vivo dentro do meu coração, Pai, e eu vivo hoje, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, e é isto, Deus, que eu quero, ó Deus, falar e ministrar aqui nessa noite, que a nossa vida, Pai, precisa ser, como nós cantamos aqui, Senhor, tudo aquilo que sou é para o Teu louvor. Pai, que assim seja, Deus, que o Teu Espírito tome liberdade, Senhor, e quebrante cada coração que está nesse ambiente, que todo e qualquer, Pai, empecilho, atrapalho, Deus, pensamento contrário, preocupações, ansiedade, angústia, dor, ó Pai, enfermidade, Senhor, seja repreendido, Deus, colocado por terra, no nome de Jesus. Senhor, se está alguém entre nós enfermo, ó Pai, eu declaro, Senhor, que o Teu poder, Senhor, está aqui para trazer cura, Deus, para trazer, Deus, a restauração e a restituição da saúde, ó Pai, desta pessoa. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos, colocamos, Pai, diante de Ti a nossa vida e o nosso coração e declaramos total dependência, carência do Senhor diante das nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Você pode se assentar. Nós lemos aqui Tiago escrevendo para nós, hoje, no tempo que nós estamos vivendo, para nós termos, por motivo de grande alegria, o fato de nós passarmos por várias ou por muitas provações. Eu imagino que não seja prazeroso e nem agradável para nenhum de nós passar por dificuldades, provações, aflições, dificuldades, necessidades. Eu creio que nenhum de nós almeja ou sai correndo procurando aflição ou tribulação. É claro que algumas pessoas a gente vê que realmente elas procuram problemas. Mas em sã consciência eu imagino que todo aquele que é nascido de Deus e que hoje vive para a glória de Deus não sai procurando problemas por aí. Mas, logicamente, os problemas, eles vêm para nós. E neste mundo, Jesus, ele deixou bem claro que nós teríamos aflições. Era para nós mantermos o bom ânimo, era para nós mantermos o nosso foco nele. Porque senão nós estamos fadados, estamos caminhando para o fracasso. Se nós não estivermos voltados para
aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é estarmos próximos de Deus, nós estaremos andando sem direção e estaremos caminhando para a perdição. Então nós precisamos estar focados, firmados, plantados na palavra de Deus, firmados em Jesus Cristo. Nós cantamos aqui na penúltima canção uma das frases declaradas para aqueles que cantaram é que tudo aquilo que eu sou é para o teu louvor. E será que realmente tudo aquilo que eu e você temos sido, tem sido para o louvor de Deus? Ou será que é apenas uma canção entoada, porque o ministério de louvor está puxando e está cantando aqui na frente? Será que a minha vida e a tua vida realmente é uma vida que está sendo um instrumento para produzir glória e louvor para o nome de Deus, para o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra? Nós cantamos aqui nesta última canção, dizendo para Jesus nos levar para perto dele. E dizendo que quando nós ouvir, nós vamos obedecer. Como está a tua vida de obediência? Não ao teu pastor, ao teu líder, a quem você pensar, ao teu esposo, à tua esposa, ao teu pai, mas aquilo que a palavra de Deus te orienta. Porque se você estiver vivendo debaixo daquilo que a palavra de Deus te orienta, a esposa ela vai aprender a ser submissa na casa. O marido ele vai aprender a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O servo vai aprender a ser um bom servo no seu trabalho, então os patrões terão menos problemas com os seus funcionários. O pastor ele vai, logicamente, começar a ter menos problemas com as suas ovelhas, porque as suas ovelhas elas estão aprendendo a ouvir aquele que é o bom pastor. Mas quando nós não estamos ouvindo e não estamos fazendo aquilo que nós declaramos aqui nas canções, nós estamos caminhando para um lugar onde vai haver consequências, e as consequências não estão relacionadas a este texto que nós lemos aqui. As consequências da desobediência, de não estar perto de Deus, não estão relacionadas com aquilo que nós lemos aqui. Aqui está falando de homens e mulheres que estão buscando viver uma vida íntegra, reta, santa e fiel a Deus. E aí, Tiago ele diz assim: meus irmãos, vocês precisam ter por motivo de grande alegria, não é qualquer alegria, você abrir um sorriso de canto de boca, mas é de grande alegria, de você se esbaldar de tanta alegria do momento que você está enfrentando as provações, as dificuldades. Não é prazeroso, eu creio que para nenhum de nós passarmos pelas dificuldades. Eu creio que nenhum de nós fica dizendo: Deus, envia um problema para mim. Nós queremos bênçãos, nós fomos gerados em Deus para sermos canais de bênção e recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, mas nós não temos como testemunhar de bênçãos se nós não passarmos pelas provações, se nós não passarmos pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas que vêm diariamente sobre as nossas vidas. Então, nessa noite eu quero falar para você de algumas coisas que Deus tem tratado dentro do meu coração nesses dias. Domingo passado eu trouxe uma mensagem lá, eu até usei como fechamento da mensagem esse texto aqui. E hoje eu quero repassar em algumas coisas que Deus ele continua trabalhando dentro do meu coração com referência a estas coisas. Por quê, amados? Porque eu tenho enfrentado algumas dificuldades, algumas aflições, algumas angústias, algumas perseguições têm sobrevindo sobre a minha vida. Talvez você olhe para mim, para a minha vida, e você pense: puxa vida, o pastor Renato não tem problemas. E eu quero dizer para você que a gente tem algumas dezenas para talvez centenas de problemas. E em todos eles, amados, eu tenho aprendido com Deus que muitas das vezes eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu sou um cara que tenho fé, eu sou alguém que oro, eu sou alguém que eu busco a Tua presença, que eu medito na Tua palavra, que eu tenho buscado, Senhor, viver uma vida reta, íntegra diante do Senhor, mesmo pesando tantas falhas, erros, defeitos que ainda estão sobre mim.
e que eu creio que até o dia de Cristo, Deus estará trabalhando na minha vida para me tornar cada dia mais parecido e mais semelhante com aquele que me chamou e que me escolheu. Então nós enfrentamos as dificuldades e eu tenho orei essa tarde e disse: Deus, as coisas elas começam a acontecer e parece que a gente está vivendo uma vida sem fé, porque a gente ora e por um tempo eu vivi a minha vida assim pensando, puxa, a fé lá de Hebreus 11:1, quando declara que a fé é a certeza das coisas que não se verem, é a convicção de fatos, de coisas que ainda não existem, mas que nós sabemos que vão acontecer e que vão vir a existir. E aí nós queremos muitas das vezes usar a fé que Deus colocou dentro do nosso coração para nós adquirirmos as coisas e para nós pegarmos aquilo que Deus está proposto a dar para nós, declarando pela sua palavra: olha, todas essas bênçãos virão sobre vocês, se vocês atentamente me ouvirem e me obedecerem. Mas, muitas das vezes nós falhamos no obedecer, porque nós achamos que estas bênçãos, elas virão sobre nós sem nós enfrentarmos problemas, se nós não tivermos dificuldades, sem nós passarmos por aflições. Quando nós olhamos para a história onde Deus ele tira o povo da terra do Egito e Deus começa a encaminhá-los para a terra que Deus havia dito para eles, a terra que mana leite e mel. E aí nós já pensamos, puxa, será algo lindo e maravilhoso, onde o povo de Israel vai entrar, será algo tremendo, que o povo vai usufruir, vai começar a viver. Mas aí você olha para a história e você vê Deus falando para Moisés: olha, leve eles para o caminho do mar, porque se eles forem por este caminho aqui, é muito mais perto, é muito mais fácil deles chegarem lá, mas eles vão encontrar gigantes, eles vão encontrar cidades fortalecidas, e aí eles vão querer retroceder, vão querer voltar para trás, e mesmo assim eles cruzando o mar, pisando na terra seca, quando você olha para a história, você vê que o povo, eles queriam voltar para o Egito, porque eles se lembravam que lá eles tinham coisas boas para comer, eles tinham pepino, eles tinham plantas iguarias que eles desfrutavam na terra do Egito. E aí Deus, amados, sabendo de tudo aquilo que o povo poderia desejar, Deus encaminha eles por um lugar difícil, eles passam lá um bom tempo da sua caminhada, e muitos daqueles que saíram de lá, da terra do Egito, eu creio que todos nós sabemos, não puderam entrar na terra que mana leite e mel, ficaram pelo caminho, morreram no deserto. E quando nós olhamos para as provações que a palavra de Deus nos fala, e quando nós olhamos para a fé que nós precisamos ter, a certeza de coisas que não existem, nós pensamos, puxa vida, eu tenho que ser alguém que vai usar este instrumento que Deus me deu, que a fé, ela é um instrumento para mim e para você, recebermos de Deus aquilo que Ele propôs para nós. Efésios capítulo 11, versículo 6 também diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam crer em Deus, e precisam acreditar que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E nós que buscamos a Deus, então nós muitas das vezes esperamos: Deus, venha com as bênçãos, venha com as maravilhas, venha, Senhor, realizando prodígios através de mim, venha Deus usando a minha vida para eu colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, e paralíticos levantarem, andarem. É algo lindo, maravilhoso, extraordinário que pode acontecer sobre as nossas vidas e também através das nossas vidas. Mas de repente, amados, nós começamos a enfrentar problemas e nós começamos a orar e dizer: Deus, por que nós não conseguimos vencer de uma forma rápida isso? E aí Deus, Ele faz nós entender que para todas as coisas existe um propósito, que para todas as coisas Ele está trabalhando em algo na nossa vida, que em todas as coisas Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando a sermos, muitas das vezes, pacientes. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas acontecendo agora, para já, e Deus, amados, Ele tem todo o tempo do mundo para fazer as coisas, e nós, amados, precisamos nos adaptar aquilo que Deus tem para nós, e não aquilo que nós queremos, e queremos muitas das vezes exigir de Deus. Nós não estamos aqui para exigir de Deus, nós estamos aqui hoje para buscar viver aquilo que Deus está propondo para nós.
E o que Deus está propondo para nós, amados, talvez não é aquilo que você esteja imaginando, aquilo que você esteja querendo. Talvez aquilo que você esteja querendo seja algo para ontem, mas Deus está dizendo será para daqui uma semana, um mês, daqui um ano, não sei. Mas nós precisamos ser perseverantes, não desistirmos do meio da nossa caminhada de fé. Por quê, amados? Porque quando nós estamos passando pelas provas, Deus está trabalhando o nosso ser e o nosso caráter. Nós precisamos entender que o passar por muitas provações precisa gerar alegria dentro do nosso coração. Por quê, amados? Porque Deus, Ele só vai provar quem Ele acredita que pode ser aprovado. Se você não passa por provações, talvez Deus esteja olhando e esteja vendo em você alguém que não tenha condições de resolver uma continha de 2 mais 2. Mas se você está passando por uma questão difícil de ser resolvida, é porque Deus acredita que você é capaz de resolver essa questão. Deus, amados, Ele acredita em mim e Ele acredita em você. Deus, Ele é alguém que Ele sabe as pessoas que Ele escolhe, Ele sabe as pessoas que Ele está tratando. Deus, Ele não é alguém que vai dar a você algo que Ele sabe que você não vai conseguir administrar. Ele antes vai te capacitar para que aquilo que você receber, você consiga administrar e fazer com excelência aquilo que Ele está confiando nas tuas mãos. Deus, Ele não vai colocar algo na tua mão sabendo que você não tem condições de fazer e que você pode envergonhar o nome de Cristo. Hoje, amados, nós vemos tantas pessoas que estão fazendo isto, envergonhando o nome de Cristo. Por quê? Porque elas querem fazer antes do tempo e elas querem acontecer. E não é assim, amados. Nós precisamos deixar Deus trabalhar e fazer no tempo dele. Nós precisamos nos dispor a estar vivendo no tempo de Deus e com alegria dentro do nosso coração, quando nós estivermos passando pelas provações. As provações, amados, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos tornar fortes. As provações, elas não vêm para derrubar eu e você, as provações, elas vêm para fazer com que você expresse aquilo que nós cantamos aqui. Tudo aquilo que eu sou é para o teu louvor. A minha vida e a tua vida precisa ser uma vida para o louvor de Deus. A minha vida e a tua vida precisa ser uma vida para a glória daquele que nos chamou das trevas e nos apresentou a sua maravilhosa e graciosa luz. Como que nós, amados, vamos apresentar para esta humanidade, para este mundo lá fora, um Deus que não é capaz de transformar a minha vida e a tua? Como que nós vamos falar de um Deus que deixa eu vivendo uma vida miserável e não me transforma e não me muda? Deus, amados, precisa apresentar a minha vida lá fora, como alguém que está sendo regenerado, como alguém que está sendo transformado, como alguém que está passando pelas dificuldades, pelas provas e está suportando elas. Porque quantas e quantas pessoas, amados, não estão suportando as aflições e as dificuldades que estão enfrentando. Por isso eu falei aqui para vocês, fé, amados, não é somente para você adquirir coisas de Deus. A fé não é apenas para você tirar as promessas de Deus e fazer elas se tornarem reais na tua vida. Fé, amados, ela é para eu e para você suportarmos os dias que nós estamos vivendo nessa terra de dificuldades, de aflições e de perseguições. Porque se você não tiver fé, você não vai suportar. Você não vai conseguir ficar de pé. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. E tem, amados, muitas pessoas que elas estão pensando, eu tenho fé. Pensa que é super-homem, que é super-mulher, que tudo consegue, que tudo pode, mas, de repente, você ouve falar, cadê aquele homem? Ele não era crente? Cadê aquele homem? Ele não era um pregador da palavra? Cadê aquele homem? Ele não era alguém que lá no trabalho ficava incomodando todo mundo e falando de um Deus que fazia isso e que fazia aquilo e que era tudo para ele, mas de repente o cara está lá no boteco. Está
assentado na roda dos escarnecedores? Está traindo a sua esposa, a mulher traindo o seu esposo? E aí, amados, aonde que está a fé daquela pessoa? Aonde foi a fé que ela tanto declarava e que ela tanto queria impor para os outros? Nós, amados, a nossa fé, ela não pode ser baseada naquilo que nós estamos recebendo ou adquirindo de Deus. A nossa fé precisa ser baseada em quem nós estamos nos tornando e no lugar onde nós estamos nos mantendo em Deus. Você precisa ser alguém que se mantém firmado na presença de Deus. Porque senão, amados, aquilo que você vive não é somente por palavras, você dizer, eu sou crente, eu frequento a igreja. Sabe, amados, é a coisa mais triste que tem. Às vezes eu peguei um rapaz para fazer um serviço esses dias, e ele, você é da igreja tal. Eu falei, sou. E aí ele começou a falar algumas coisas, que ele conhecia algumas pessoas de lá, e de repente ele diz, eu sou crente também, eu sou lá da igreja tal. Eu falei, bom testemunho, hein, filho? Vergonhoso. Por quê? Porque o cara estava me enrolando, e me enrolou e me abandonou. Você acha que isso é legal, amados? Não é legal. Isso é mau testemunho. Nós, amados, precisamos cuidar. Está passando por dificuldades, está passando por provações, está passando por lutas. Mantenha-se reto, mantenha-se íntegro. A tua palavra seja sim, sim, não, não. Agora, se está passando de sim ou se está passando de não, aí você já precisa começar a repensar algumas coisas na tua vida. Nós, amados, precisamos ter uma postura reta diante de Deus, porque senão, amados, os dias que nós estamos vivendo, eles são maus, e quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele diz que realmente seria assim, que não seria diferente. Seriam amantes de si mesmos, arrogantes, soberbos, e tantas outras coisas que você pode ler lá. São os últimos dias da igreja na terra. São os últimos dias do povo de Deus nessa terra. Mas quando Jesus vier, quando Jesus ele conta uma parábola a respeito de oração, a respeito de não desistir de orar, e ele fala a parábola da viúva, eu creio que todos nós que estamos aqui conhecemos. A viúva que vai diante de um juiz e ele faz questão de colocar que aquele juiz ele era iníquo. E Jesus diz, e aquela mulher, ela pedia com insistência. E aquele homem dizia, não, eu não temo a Deus e nem muito menos aos homens. Mas eu vou julgar a causa desta mulher, porque ela está me importunando, está me inquietando. E aí Jesus diz que aquela mulher, ela recebe o favor daquele juiz, ele julga a causa dela. E aí Jesus, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé na terra? Será que se Jesus viesse hoje, ele encontraria em mim e em você um homem e uma mulher de fé? Um homem e uma mulher que está disposto a suportar as suas aflições, as suas perseguições, as suas tribulações? Será que se Jesus ele chegasse hoje aqui e dissesse, olha, eu quero ver como que está a tua vida? Será que por motivos pequenininhos você não tem retrocedido, voltado para trás, pensado em parar, pensado em desistir, pensado em não fazer mais, ou deixado já de fazer alguma coisa? Será, amados, que quando Jesus vier, ele achará fé na terra? É uma pergunta que ele mesmo deixou. Quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? Quando nós nos encontramos em Cristo, nós precisamos começar a não apenas viver baseados naquilo que nós queremos de Deus, mas baseados naquilo que Deus está propondo para nós. Se a minha vida e a tua vida, ela é realmente para a glória de Deus e nós estamos dispostos a obedecer a Deus, então nós precisamos nos dispor diante dEle e dizer, Senhor, eu estou aqui. Faça em mim a tua vontade. E nem sempre, amados, a vontade de Deus, por mais que a palavra dele diga que é boa, perfeita e agradável, mas diante dos nossos olhos,
muitas das vezes parece que não é boa, parece que não é agradável e parece que não é perfeita. Por quê, amados? Porque os olhos de Deus, eles verem muito além do que os nossos verem. Os olhos de Deus, eles conseguem ir muito longe, muito além do que aquilo que nós conseguimos ver. E nós, amados, não queremos passar por situações aqui nessa terra, mas se a minha vida e a tua vida, ela é uma vida para a glória de Deus, então nós precisamos entender que neste mundo nós vamos passar por aflições, e tudo aquilo que nós estivermos vivendo vai produzir, sim, glória para Deus. Você queira ou você não queira passar por tal situação, aquela situação vai gerar glória para Deus. Nós, amados, às vezes achamos que é somente quando você é abençoado, você vai lá e você compra um carro novo, você compra uma casa, você compra uma roupa nova, e aí você diz assim: ah, glória a Deus por isso que eu recebi. Alguém, você ora por alguém, aquela pessoa é curada, e você diz glória a Deus pelo milagre que foi realizado. Mas quando você passa pela provação, quando você suporta o dia da dificuldade, quando você enfrenta a adversidade que vem sobre você, com alegria dentro do teu coração, você está dando glória para o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 11, eu quero passar aqui pela história de Lázaro, um homem que nós vamos ver aqui nesse texto, que ele era amigo de Jesus. E ser amigo de Jesus, amados, nós podemos olhar e ver nesse texto aqui, que por mais que a palavra de Deus, ela diga assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, não quer dizer que Deus nos deixou e nem nos abandonou quando nós passamos pelas provações. Quando nós passamos pelas provações e nós se mantemos firmes nela, é um sinal de que Deus está conosco, é um sinal de que Deus está do nosso lado. E mesmo como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o teu bordão e o teu cajado, eles me sustentam. E nós, quando olhamos para esse texto aqui, versículo 3, capítulo 11, diz assim: por isto as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama está doente. Não era uma pessoa qualquer, mas era alguém que Jesus amava. Ficou doente. Será que você é uma pessoa que Jesus ama? Você pode ficar doente. Eu tenho plena certeza de que Jesus me ama, e eu posso ficar doente. Alguém da minha casa pode ficar doente. É difícil, amados? Eu quero que alguém fique doente? Eu quero ficar doente? Não, amados. Não queremos. Jesus vai deixar de me amar porque eu fiquei doente? É um sinal de que Ele me abandonou, que Ele não me ama? Não é. Se a minha vida e a tua vida, ela realmente está baseada naquilo que nós cantamos aqui e que também está escrito aqui nesse texto, aonde no versículo 4, Jesus ele diz assim: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, Lázaro fica doente, aquele que Jesus amava. Você é amado por Jesus, eu sou amado por Jesus. Eu posso ficar doente, você pode ficar doente, eu posso ter um problema, você pode ter 10, eu posso ter centenas de problemas. Jesus deixou de me amar? Não, amado, Jesus continua me amando, mas se a minha vida e a tua vida agora é para a glória de Deus, o que nós devemos fazer? Permanecer firmados nele, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, porque nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos alguém que espera glorificar o nome dele na nossa vida. E esse texto, no versículo 5, ele diz assim: ora, Jesus amava, não somente Lázaro, mas também amava Marta, a irmã. Jesus amava Marta e a irmã dela.
e ele amava também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Sabe, amados, tem coisas que nós vamos pedir para Deus hoje, e vai demorar alguns dias para Ele responder, não vamos receber imediatamente. Sabe, amados, tem coisas que às vezes nós queremos, vemos pessoas querendo de Deus, e quando Deus não dá, elas desmorecem, elas recaem, elas desanimam, ela começa a faltar culto, ela não vem em um culto, ela frequentava vindo fervorosa na oração, na reunião de oração, buscando Deus, mas porque ela esperava que Deus fizesse algo, Deus não fez, aí ela murcha, ela deixa de vir, ela para de orar, ela já não é tão fervorosa como ela estava. E isto, amados, é sinal do quê? De que Jesus não ama ela? Não, é um sinal de que a fé dela não está firmada em quem Deus é, mas naquilo que ela esperava receber dele. E a nossa fé, amados, precisa ser firmada em quem Deus é, não naquilo que nós esperamos receber de Deus. Nós precisamos saber, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, nem chegou ainda no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas aqueles que o amam não o deixam por qualquer coisa. Aqueles que amam a Deus não deixam Ele, não trocam Ele por nada. Está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Está passando pela dificuldade, aleluia, glória a Deus. Não desiste, não para no meio do caminho, é perseverante, tende por motivo de alegria o passar de por várias provações. Jesus demorou 2 dias. Versículo 11. Jesus, ele diz assim, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Então, os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Jesus deixou de amar Lázaro porque Lázaro morreu? Aliás, Jesus não amava Lázaro, por isso Lázaro morreu? Não, amados, Jesus amava Lázaro. Jesus continuou amando Lázaro. Jesus deixou de ser o Filho de Deus porque Lázaro morreu? Não, amados, Jesus continuou sendo o Filho de Deus poderoso, cheio de virtude, cheio de poder para mudar toda e qualquer situação, mesmo Lázaro estando morto, aquele que Jesus amava. Quando nada vai bem na minha vida e na tua vida, não quer dizer que Jesus não me ama, que Jesus me deixou, que Jesus me abandonou. Muito pelo contrário, amados, olha o que diz no versículo 15. Por causa de vocês me alegro de que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Jesus, ele está dizendo para os discípulos, olha, por causa de vocês, eu me alegro de eu não estar lá. Porque se Jesus estivesse lá, ele iria curar Lázaro. Ele tem poder para fazer. Ele iria, talvez, lançar uma palavra, ou dar um abraço, ou colocar a mão sobre Lázaro. E talvez, se as irmãs de Lázaro tivessem dito, mande uma palavra, como aquele centurião disse, mande uma palavra, e o meu servo já vai ser curado. E Lázaro havia sido curado. Mas Jesus agora, ele olha para os discípulos, ele diz, olha, eu estou me alegrando. Mas não é por causa da morte de Lázaro. Eu estou me alegrando de eu não estar lá. Porque agora vocês vão crer, porque vocês vão ver algo tremendo e extraordinário acontecer na vida de Lázaro. Sabe, amados, nós às vezes dizemos, Deus, eu quero viver algo extraordinário do Senhor na minha vida, eu quero ver, ó Deus, acontecendo algo extraordinário na minha vida. Mas aí, quando as coisas apertam, amados, nós dizemos, não, Deus, eu não quero mais. Eu não suporto, Deus, eu não aguento mais, isso não é para mim.
Sabe, amados, como que Deus vai manifestar a glória dele na nossa vida, quando eu e você estivermos passando por dificuldades, por tribulações, tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações, porque essas provações vão produzir glória para o nome do Senhor. E aí, amados, quando Jesus diz, olha, vocês vão ver algo extraordinário acontecendo, eu estou alegre, eu estou contente de eu não estar lá. Porque se eu estivesse lá, Lázaro não teria morrido. E nós vamos chegar lá no ponto onde nós vamos ver que depois de 4 dias, Lázaro, ele ouve uma palavra de Jesus dizendo, Lázaro, saia para fora. Quando Jesus chegou, versículo 17, chegou e encontrou Lázaro, ele já havia morrido fazia 4 dias. Versículo 21, diz que Marta, ela foi se encontrar com Jesus e ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas coisas, amados, que às vezes você pode pensar, puxa, Jesus não está se importando com essa situação. Jesus não está dando a mínima para essa situação que eu estou passando. Sabe, amados, que Jesus ele se importa com cada detalhe da minha vida e da tua? Mesmo que ele pareça demorado, quando ele conta a parábola da viúva que eu já citei aqui, ele diz mesmo que Deus pareça demorado em responder, mas ele vai fazer justiça pelos seus. Deus, amados, ele está com os olhos dele voltados sobre a minha vida e sobre a tua vida. Marta estava dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, amados, nós podemos ver as 2 irmãs de Lázaro falando basicamente a mesma coisa. Sabia que isto é o linguajar da grande maioria do povo, que é o povo de Deus? Nós, amados, muitas das vezes ouvimos pessoas declarando, puxa vida, olha, parece que Deus não está se importando com essa situação. Olha, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. A verdade, amados, é que Deus ele está cuidando de cada detalhe, de todos nós que estamos servindo a Ele nesta terra. Mas os nossos olhos, amados, a nossa fé, ela não está nos dando o suporte, não está crescendo o suficiente dentro do nosso coração para nos fazer entender que nós precisamos, muitas vezes, passar pelas dificuldades. Nós precisamos enfrentar as lutas, as provas, as batalhas, e isto vai gerar glória para o nome de Deus. E nós dizemos, puxa vida, se o Senhor estivesse aqui, a minha vida não estaria desse jeito. Será que Deus me abandonou? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus, ele não era de Deus essa situação? Não era de Deus este negócio? Não era de Deus eu fazer isso? Não era de Deus este momento que eu estou passando agora? Não quer dizer que Deus estava trabalhando na minha vida. Sabe, amados, Deus, ele trabalha no meio das lutas, das provas, das aflições, das dificuldades. Ele está trabalhando na nossa vida. E quanto mais nós reclamar, eu quero dizer isso para você em nome de Jesus, quanto mais nós reclamar, talvez mais Ele vai precisar tratar de nós e mais demore se resolver o problema. Então, a palavra de Deus nos orienta, em tudo dai graças. Está passando por dificuldades? Dê graça. Está passando por aflições? Cante louvores, dê glória ao nome do Senhor, se achegue, se derrame a Ele, porque Ele tem poder para mudar a tua vida. Agora, se você ficar reclamando, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, Deus, não estaria acontecendo isso na minha vida, chorando, amados, isso não diante de situações que Deus sabe que você pode suportar e que Ele está permitindo vir sobre a tua vida. Então, seja forte. Quando Deus ele chama Josué para, não o Josué daqui, o Josué do Moisés, mas Deus ele chama Josué. Ele diz, olha, agora você que é o encarregado de levar este povo para a terra que mana leite e mel. E aí eu creio, amados, que Deus ele olha para Josué e ele vê o Josué um pouco medroso. Porque Deus repete algumas vezes, seja forte e corajoso.
Quando você olha para alguém que é forte e corajoso, você precisa ficar incentivando ele? Não, amados, você sabe que o cara vai ir e vai resolver. Mas quando você olha para alguém que é fraco, que está meio duvidoso de alguma coisa, o que você faz? Você incentiva. E o que Deus faz comigo e com você quando você olha, puxa vida, será que é comigo mesmo? Será que é eu? Será que eu posso? Deus diz, vai lá, eu sou com você. Seja forte, seja corajoso. Quando Deus chama Gideão, Gideão fica lá, puxa, será que é Deus mesmo? Vou colocar a lãzinha em um dia, eu quero que esteja molhado, no outro dia esteja seco, molhado ao redor. E aí Deus diz, é você mesmo, cara. Mas eu sou o mais pequeno, não importa, amados, é você mesmo. Deus, amados, Ele acredita que nós somos capazes, Ele confia em mim, Ele confia em você. Ele sabe, amados, que existe em nós a condição de nós passarmos por aflições e por dificuldades e superar todas elas. O texto de João 11, quando Jesus ouve Maria dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. No versículo 35, a palavra de Deus diz que Jesus, ele chorou. E este versículo, ele me chama a atenção porque Jesus, ele disse, nós vamos lá, porque Lázaro, ele dormiu. E nós vamos lá para que o nome de Deus seja glorificado, porque essa doença é para isto. E aí, quando Jesus, ele chega e ele olha, e ele ouve o choro, o lamento das irmãs de Lázaro, do povo que estava ali, tentando trazer um amparo para elas. Diz aqui que Jesus, ele se agitou no espírito e ele chorou. Por que que Jesus chorou? Porque, amados, mesmo diante da situação de fé que nós temos, mesmo nós sabendo, nós temos a certeza, a convicção de Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Nós sabemos, eu estou passando por tribulações, eu estou passando por dificuldades, eu estou passando por uma guerra na minha vida, algo que eu não esperava passar. Nós podemos ir às lágrimas. Jesus, amados, ele amava Lázaro. E quando ele vê essa situação, quem nos garante também que Jesus, ele não olha para a vida de Lázaro e ele pensa, puxa vida, ele era o meu companheiro, meu amigo. E Jesus, ele, com um sentimento de compaixão, diz aqui que ele chora. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Sabe, amados, uma das coisas que às vezes nós não queremos fazer é chorar, e não tem coisa melhor do que nós chorar na presença de Deus. Nós derramarmos as nossas lágrimas diante daquele que tudo pode, que tudo realiza, que tudo faz. Jesus, ele sabia o que estava para ser feito. Talvez eu e você tenhamos certeza de onde Deus nos chamou para nos colocar. Talvez você tenha certeza e convicção das promessas de Deus na tua vida, e mesmo assim você está passando por dificuldades. Tenha por motivo de alegria você estar passando por dificuldades. Se for necessário chorar, chore, mas saiba que o lugar que Deus prometeu que colocaria você, Ele vai te colocar. Saiba que o lugar aonde Deus prometeu que, pela sua palavra, que você vai estar. Jesus, ele sabia o que ele estava para fazer, mas mesmo assim ele chora. Versículo 39. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, ele já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Sabe, amados, não importa se já está cheirando mal, não importa se o tempo passou, se você acha que não vai mais acontecer. Quando o anjo aparece para Maria, para uma virgem, dizer para ela, olha, você vai ter um filho.
o anjo diz para ela, faz uma pergunta para ela: por um acaso existe coisa demasiadamente grande que Deus não possa fazer? Existem impossíveis para o Senhor? Existe alguma coisa que o nosso Deus ele não possa fazer? Muito pelo contrário, amados. Ele pode todas as coisas. E a palavra dele diz também que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tudo é possível ao que crê. O segredo é crer, é confiar. Mesmo que esteja cheirando mal, mesmo que já não tenha mais esperança, mesmo que a porta esteja fechada, mesmo que esteja amarrado lá dentro, com os pés e as mãos amarrados. Versículo 40, Jesus ele diz, não disse a você que se você cresce veria a glória de Deus? 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esta parte aqui também eu acho muito interessante, porque Jesus ele faz a oração e ele diz para Deus: eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando para que esses que estão ao redor, eles possam saber que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor vai fazer. Quando eu falei aqui de que muitos abandonam, deixam de frequentar cultos, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, está relacionado a isso, amados. Sabe quando alguém olha para você e você testemunha para ela: olha, eu estou esperando em Deus, eu estou crendo, Deus vai fazer um milagre. E aí, passa um mês, 1 ano, 2 anos, e o cara te vê lá na rua. A tua oração, talvez alguém que estava orando junto com você na igreja vai dizer: ué, mas cadê a fé daquele homem? Cadê a fé daquela mulher? Jesus aqui, ele sabia que Deus iria ouvir ele. Eu e você, nós sabemos que Deus ele vai nos ouvir. Eu citei a parábola da viúva, Jesus disse: olha, orem com insistência, continuem orando, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo aquele que bate lhe será aberto. E aí, amados, nós oramos, oramos, oramos e paramos. Nós não podemos ser daqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, não tem prazer naqueles que voltam para trás ou que param. Jesus, ele diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor me ouviu. E ele diz: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sabe, amados, esta é uma oração que eu e você precisamos aprender a fazer, dizer: Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Mas talvez a oração não é nem para eu fazer Deus se mover com alguma coisa, mas é para que os outros que estão ao meu lado, eles saibam que eu não desisto do meu Deus, porque o meu Deus não desiste de mim. Que eu não paro de buscar Ele, porque eu sei que Ele tem a resposta para a minha vida, para a minha situação. Jesus, ele está dizendo aqui: eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que quando eu oro, o meu Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço alguma coisa, Ele me ouve. Mas tem pessoas ao meu lado, amados, que precisam saber: eu estou pedindo. Puxa vida, o pastor orou e não aconteceu nada. Mas o pastor deixou de orar? Não, amados, no outro dia o pastor está lá orando de novo. No outro dia o pastor está lá pedindo de novo. Nós, amados, temos promessas de Deus na nossa vida. E às vezes a gente vai dizer: Deus, foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou. E aí as pessoas vão dizer: mas o pastor é louco, olha lá, passou 1 ano, já vai fazer 4 anos que eu fui embora daqui, vocês acreditam? O tempo está correndo assim, ó. 4 anos já vai fazer. E talvez alguém esteja lá e talvez alguém vai assistir depois. Vai dizer: mas o pastor é louco, ele vem, ele ora, eu escuto ele orando. E ele, de repente, está orando de novo pela mesma coisa. Por quê? Que o pastor está fazendo isso? O pastor não está acreditando? Será que o pastor está duvidando que Deus vai fazer? Não, amados, não estou duvidando.
eu estou crendo, eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que eu preciso fazer, pedir com insistência, buscar com desejo no meu coração para que Deus faça e para que aqueles que estão comigo, eles saibam que eu acredito naquilo que eu estou pedindo, que quando acontecer, eles vão ter que olhar e dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque este homem não parou, porque este homem continuou perseverando, passou-se um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas ele continuou focado e voltado para aquilo que ele acreditava. E isto foi o que Jesus disse aqui: eu estou orando, não é porque o Senhor não me ouve, mas é para que as pessoas elas saibam que eu estou falando com o Senhor, e elas creiam que o Senhor me enviou. Se você é um enviado de Deus, tem pessoas que vão acreditar em você e na tua oração, quando você não desiste, quando você não para, quando você é insistente. Versículo 44, aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com as ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então Jesus lhe ordenou, desamarrem e deixem que ele vá. Não importa, amados, o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade. Tudo aquilo que é permitido acontecer na minha vida e na tua vida vem porque Deus sabe que nós podemos suportar. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós só queremos usar a nossa fé para receber. Nós queremos usar a fé para adquirir coisas de Deus. Mas a nossa fé, amados, eu quero dizer para você, é para fazer nós fortes, para fazer nós aprender a suportar as nossas aflições. A nossa fé, ela precisa fazer nós crescer diante de Deus e saber que nós tendo muito ou nós não tendo nada, nós somos supridos por Deus e continuamos sendo cuidados por Ele. Quando Paulo e Silas, eles são presos, Jesus abandonou eles? Não, amado, Jesus não abandonou eles. Eles estavam lá porque havia um propósito de salvação. Eles estavam lá fazendo o quê? Reclamando? Puxa, Jesus nos esqueceu, agora nós estávamos pregando tão lindo a palavra de Deus, e agora veio uma perseguição e nos prenderam, e nos amarraram os pés e as mãos. E o que nós vamos fazer aqui agora? Não podemos pregar, quem estava escutando nós falar, agora o que vai pensar de nós? Não, amados, não importa. Vamos orar e cantar louvores a Deus. E aí acontece algo extraordinário. Quando você olha para a história de Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, você vê que a fé que Abraão tinha não é o mais excepcional da fé, não é quando Abraão ele recebe a promessa de Deus de ter um filho, mas é quando ele vai para dar o seu filho lá no monte, quando ele prepara todo o sacrifício, ele leva o seu filho para oferecer em sacrifício ao Senhor. Muito mais melhor, amados, é nós dar do que nós receber. Nós termos por motivo de grande alegria, nós passarmos por provações, sabe? Se nós ficarmos imaginando como que foi o coração de Abraão, colocando o seu filho a caminho, com tudo preparado para sacrificar, para matar o seu filho em cima daquele altar. Precisa ter fé, amados? Sim, precisa ter fé. Tem muitas pessoas, amados, que a gente conhece, algumas pessoas eu conheço, elas não podiam ter filhos. E de repente elas recebem de Deus a graça e elas conseguem ter um filho, 2. Mas pergunte para ela, talvez a fé dela alcançou aquilo. Mas pergunte para ela, agora você está disposto a pegar o teu filho e sacrificar para Deus? Eu imagino, amados, que nenhum de nós talvez teria a ousadia de fazer isto, mas o velho Abraão teve coragem de fazer isto. E ainda com fé, porque ele estava indo lá e dizendo, vamos lá, meu filho, porque o Senhor proverá. Quando Isaac diz, nós estamos levando a lenha, estamos levando o cutelo, estamos levando o fogo, mas aonde está o cordeiro? E aí ele diz, o Senhor proverá.
tudo preparado para oferecer o seu filho, mas ele estava acreditando, Deus proverá. Nós temos, amados, um Deus que é Deus de provisão na nossa vida. Quando tudo vai mal, quando tudo está na maior dificuldade, você tem um Deus que provê na tua vida. Você tem um Deus que vem para te socorrer. Você tem um Deus que vem para auxiliar você, que vem para te levantar, que vem para te dizer, olha, eu sou contigo, não temas, não te assombre. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Você tem alguém que está do teu lado, você tem alguém que acredita que você é capaz de suportar, mesmo que seja a morte, 4 dias fechado dentro de uma sepultura, para glorificar o nome de Deus. Talvez alguém olhe para você e diga assim, eu creio que todos nós que aqui estamos, talvez nenhum esteja tão mal assim, mas talvez algum dia você já esteve, de alguém olhar e dizer assim, puxa, aquele ali já não tem mais jeito, aquele ali já não pode, não tem mais o que fazer com ele. E aí Deus pega e reverte a situação, Deus pega e muda a situação. Talvez aconteceu isso já com você, talvez já aconteceu na tua vida isso. Por quê, amados? Porque Deus, Ele é capaz de fazer toda e qualquer situação ser revertida. O que você não pode fazer é desistir, o que você não pode fazer é desanimar, é retroceder, é parar, é largar do arado. Você precisa ir para a frente. Deus não tem prazer em quem retrocede. Se coloque em pé e nós vamos orar. Que você saiba, guarde dentro do teu coração. Tem que ter alegria para passar por muitas dificuldades, por muitas aflições. Precisa ter alegria dentro do coração para você suportar as afrontas, muitas das vezes até desleais, do diabo contra a nossa vida. Você precisa saber, existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Deus que os olhos dele estão 24 horas por dia, olhando para você. E que mesmo que você imagine que não haja mais expectativas, a palavra de Deus diz que para a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brotará. Pode não haver, amados, expectativas diante das pessoas, mas diante de Deus não há impossíveis. Diante do nosso Senhor, não existe coisa demasiadamente grande que Ele não possa fazer. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que espera que você use a tua fé, não somente para adquirir, mas para suportar. Suporte as provações. Suporte as dificuldades. Suporte as lutas. Suporte a enfermidade. Pastor, Deus, Ele é um Deus que cura e eu preciso ser curado. Amém, você pode ser curado. Mas Lázaro, quando nós lemos a história de Lázaro, nós não vemos falando que Lázaro permaneceu vivo até o dia de hoje. O único que morreu, ressuscitou e está vivo e vai viver eternamente é Jesus Cristo. E nós, quando nós ressuscitarmos com Ele, também viveremos eternamente. Mas a vida que Lázaro recebeu de volta na terra, como homem aqui, eu creio, ele voltou a morrer. Mas nós, amados, hoje temos a possibilidade de entregar o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser diante de Cristo. Se existe reclamação na tua vida, diga para Ele hoje, Jesus, eu não quero mais ser um murmurador. Eu não quero mais, Jesus, ser alguém que vive reclamando daquilo que está acontecendo na minha vida. Eu quero ser alguém que aprende a dar graças. Eu quero ser alguém que glorifica o nome do Senhor. Eu quero ser alguém que com a minha vida eu produzo glória para o teu nome. Eu quero ser alguém, Jesus, que exalta ao Senhor acima de todas as coisas. A tua vida é para a glória de Deus. A tua vida é para o louvor do Senhor. A tua vida é para que o nome de Jesus seja conhecido lá fora. E o nome de Jesus, ele vai ser conhecido quando você se tornar um homem de uma palavra, sim ou não.
de você dizer, eu sou de Cristo, hoje, e amanhã você continuar sendo, depois de amanhã você continuar sendo. A luta bate na tua porta, você continua sendo. A luta vem sobre você, a dor vem sobre a tua vida e você continua sendo de Cristo. A tentação vem sobre a tua vida e você continua sendo de Cristo. A tentação vem e ela até pode seduzir você, mas você continua sendo de Cristo, porque você sabe que você tem um advogado junto ao Pai, porque João, ele escreveu, filhinho, eu vos escrevo isto para que vocês não pequem, todavia se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí você se lembra, puxa vida, eu fiz algo errado, eu fiz algo que eu não deveria fazer, que eu estava testemunhando para as pessoas que eu não estava fazendo mais, que eu tinha deixado, mas de repente o diabo ele vem, ele faz eu cair na tentação. Por isso Jesus ele também ensina a orar dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. E aí o diabo ele vem com o mal, ele vem com a tentação, ele nos faz cair, mas nós precisamos continuar e dizer, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos purifica, que me limpa, que me lava, e eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou insistir. Eu estou doente, eu estou sentindo dor no meu corpo, mas eu vou continuar adorando, eu vou continuar glorificando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar entregando o meu melhor para Deus, eu vou continuar rendendo todo o meu ser diante de Deus. Não me importa se tem muitas coisas boas acontecendo ou se tem muitas coisas ruins. Eu sou uma pessoa que tem uma estabilidade na presença de Deus. Não é por aquilo que eu tenho recebido, mas é por quem Deus é na minha vida, é por aquilo que Ele fez por mim lá naquela cruz. Eu entendo que o sacrifício da cruz vai muito além do que um bem material que eu possa receber nessa terra. Pai, no nome de Jesus, Deus, Tu sabes, Deus, como está o coração de cada filho e de cada filha do Senhor aqui neste lugar. Senhor, talvez, ó Pai, está alguém entre nós, Pai, Senhor, entristecido, abatido como Marta, como Maria, Senhor. Deus, talvez esteja alguém entre nós, Pai, que já esteja até reclamando e dizendo, se o Senhor estivesse aqui, Deus, eu acho que o Senhor não está se importando comigo nessa situação. Deus, eu quero, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor toque, ó Pai, nesta vida, Deus, e o Senhor faça ela entender, ó Pai, o Senhor está com ela nessa situação, o Senhor está agindo na vida dela, o Senhor está, Pai, trabalhando, Senhor, sobre esta vida, sobre essa situação. Deus, se está alguém enfermo, ó Pai, que essa pessoa entenda, isto, ó Pai, não é, Senhor, para a destruição e vergonha, Pai, isto é, Pai, única e exclusivamente para dar glória para o nome do Senhor. Senhor, e nós temos, Pai, na Tua palavra, Deus, talvez o maior exemplo, ó Pai, de fidelidade, Senhor, de retidão a Ti, Senhor, de Jó, Pai, Senhor, quando ele se coloca diante do Senhor, e ele diz, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que possamos ser homens, que possamos ser mulheres, Senhor, que bendizemos ao nome do Senhor por aquilo que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor tira das nossas vidas. Senhor, que não pequemos, Pai, que não retrocedamos na nossa caminhada, mas que sejamos sempre, ó Pai, homens que vamos à frente, vamos sempre avante, ó Pai, prosseguimos, Pai, na caminhada de fé. Não importa, Deus, aquilo que esteja nos acontecendo, nós perseveramos, Pai. Nós, Pai, não desanimamos, nós vamos para frente, ó Deus, porque o nosso alvo é Cristo. A nossa meta é alcançar o lugar que o Senhor disse que estava preparando para nós. E a Tua palavra diz, seja fiel até o fim, e aí eu te darei a coroa da vida. Jesus, nós não queremos, Pai, Senhor, perder a coroa da vida, Senhor, por negligência. Senhor, nós não queremos, Pai, abandonar a caminhada de fé. Deus, nós não queremos, Deus, deixar, ó Deus, o caminho reto da verdade. Abençoa, Deus, esta igreja, cobre com o Teu sangue, Senhor, cada filho, cada filha do Senhor que está aqui neste lugar. Jesus, eu Te dou graças, Pai, por poder estar aqui, Senhor, novamente, ó Deus, falando da Tua palavra, Deus, falando do Teu evangelho, palavra poderosa, Pai, para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Jesus, e nós declaramos isto, ó Pai, nesta noite. Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor não nos deixa, não nos desampara, mesmo que o Senhor pareça tardio em nos responder, o Senhor não tardará em fazer justiça por nós, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus, nos dá alegria, Pai, para passarmos pelas tribulações. Nos dá alegria, Pai, ao passarmos, Deus, por muitas tribulações.
Senhor, porque as tribulações, Pai, produzirão, Senhor, glória para o Teu nome. Senhor, produzirão, Senhor, um eterno, Pai, peso de glória, Senhor, acima de toda comparação nas nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, esta congregação, abençoa este povo, abençoa, Pai, Senhor, a casa, Deus, aonde o Senhor me colocou, Deus, a trabalhar. Senhor, abençoa, Deus, o povo que está lá, Pai, neste momento, Senhor, cultuando também o Teu nome. Senhor, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, naquele lugar. Continua, Deus, nos capacitando, continua nos dando as condições, Pai, para fazer, Deus, aquilo que está dentro do Teu coração. Senhor, assim seja, Deus, neste lugar também. Deus, que tudo aquilo, Pai, que está sendo, Deus, trabalhado, tudo aquilo, Deus, que está sendo feito, Deus, produza glória para o Teu nome. Jesus, quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, nós nos animamos e nos encorajamos. Jesus, quando o Senhor disse para aqueles discípulos, diante de toda aquela multidão, mais de 5.000 homens, o que temos aí para alimentar este povo? Eles disseram, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Jesus, Ele olha para eles e diz, dai vocês mesmos de comer a eles. E aí, Jesus, Ele realiza um milagre. Jesus, quando nós te dispomos diante da Tua presença, o milagre acontece. Quando nós te dispomos diante da Tua presença, o sobrenatural acontece. Não importa se você tem muito, se você tem pouco. Se você tem pouco, Deus usa o pouco para tornar suficiente, para alimentar quantas pessoas forem necessárias. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Ele é poderoso para transbordar sobre você e suprir toda e qualquer necessidade que a tua vida possa ter. Quando Ele chama Gideão, Ele poderia levantar um grande exército, mas Ele escolhe apenas 300 homens e diz, vai. É com esses que você vai trabalhar, é com esses que você vai guerrear. Não importa, amados, a quantidade, importa que Deus, Ele está conosco. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que pareça estar difícil, continue acreditando, continue perseverando, não desanime, não retroceda. Siga para frente, siga para o alvo. Cristo é a tua luz, Ele é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Eu oro, Pai, te dou graças, te entrego, Deus, este culto, Pai, a minha vida, Deus, tudo aquilo que foi falado aqui diante da Tua presença, que gere algo, Pai, na vida de todos, Pai, que ouviram a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Assim, Deus, eu oro e lhe agradeço, Deus. Aleluia.